Os conferencistas mais uma vez estamos aqui com o nosso estudo de número 6. Nosso estudo de hoje, quem é o Messias? Vemos que de Bereshit, Gênesis, na Bíblia hebraica, a Bíblia grega, escrita na Era Comum, Revelações, Apocalipse, temos que o Messias é Yehoshua. Sim, Adão esperava a vinda do Messias. Todos os patriarcas e profetas esperavam. E estamos esperando o seu retorno. Pois as escrituras gregas é a sombra da hebraica. As duas testemunhas são as escrituras hebraicas e gregas. Em Isaías 57, 15, aponta Yehoshua como saindo do terceiro céu para morar com os humildes e aflitos, para dar esperança aos humildes e aflitos e dar novas forças. Sim, não é crendo na fé, tendo fé em Yehoshua, nosso Redentor, como disse Jó, que nós devemos ficar fortes? Sim, mas o Messias não resgatará os arrogantes e blasfemos, os que não creem neles, os transgressores da lei. Isaías 57, 19, Mateus 8, 14, 17, Mateus 9, 1 a 8, Mateus 9, 18 a 26, Mateus 9, 27 a 31. O Messias irá curar seu povo das doenças e expulsar os demônios. Não foi isso que ele fez no passado, quando esteve aqui na Terra, no seu ministério, na sua vida terrestre? Sim. Quando vinha a terceira guerra mundial, Armagedon, acabar a guerra, o Messias descer a Nova Jerusalém, rachar o Monte das Oliveiras, e passarmos 1 milênio, 1000 anos na Terra, iremos para o milênio mais para frente, quando iremos passar o milênio na Terra com o Yehoshua em Jerusalém, na Nova Jerusalém na Terra, iremos pregar o Evangelho a todos. E o que acontece? Aí virá a era messiânica. Ele irá continuar a curar as pessoas, dar a vida e a água da vida aos sedentos. Ele virá quebrar a tradição do Talmud, as tradições dos homens, das igrejas de Babilônia por aí, as tradições do Talmud criadas pelos fariseus. Isaías 51, 1, 2. Isaías 55, 1, 2. Isaías 55, 1, 2. Ele ia sofrer muito para resgatar seu povo da mão de Samael, de Satã. Tanto que ele foi muito torturado e executado na estaca. Ele sofreu muito para nos resgatar. O grande anjo caído pensou que teve a vitória. Mas quando Yehoshua disse, está feito, Satã, Samael, viu que estava tudo perdido para ele, com seus anjos caídos. Isaías 51, 5, 50, capítulo 2, ele foi rejeitado pelo seu povo, os judeus. Mas os judeus que se uniram aos gentios e formaram os judeus cristãos, todos eles serão salvos. Aqueles que fazem parte dos 144 mil são os primeiros judeus convertidos ao cristianismo, ao messianismo. Os primeiros judeus cristãos. Eles são 144 mil. O Messias une e unirá judeus e gentios, gentios de todas as religiões. Yehoshua irá unir também muçulmanos. Serão um único povo. Vemos em Isaías 60, onde terá o Armagedon, onde ele será o grande rei aqui na terra, e depois será o príncipe dando o reino para Deus. Sim, o Messias irá destruir Samael depois do Armagedon, ou seja, depois do milênio, ele irá destruir os anjos maus, os anjos imundos, com os ímpios, porque no milênio ainda muitos se converterão e muitos nascerão no milênio aqui na terra. Ele salvará todos os fiéis. Isaías 66, versículo 2.
Em Isaías 3 vemos que até os imundos reis apostatados lutarão com os demônios contra Yehoshua, mas Yehoshua vencerá. O que está em Daniel 12:2, que uma falsa profetisa e uma religião apostatada prega, não haverá ressurreição parcial, pois essa ressurreição parcial ela foi quando Yehoshua ressuscitou do túmulo no sábado, e ela irá ter de novo quando Yehoshua for a cidade Nova Jerusalém no milênio na terra. Uns irão ressuscitar para agora e outros para o desprezo eterno. Sim, nós vemos como Jó disse em Jó 19:25, grande homem da fé, Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive, o meu defensor. Aqui na terra, Yehoshua voltará de novo na terra para ser o grande defensor e o grande rei messiânico, onde ele será o rei no milênio, depois será o príncipe pós-milênio. Yehoshua nasceu em Belém de Judá, Mateus 2:6, filho de Miriam, germinado, nascido através do Espírito Santo de Deus, não Deus e Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, o poder de Deus. Não teve relação sexual com Yosef. Miriam não teve relação com Yosef, como alguns judeus falam aí, a maioria dos judeus e alguns da congregação de Yehoshua e outros falam. Isaías 7:14 nós vemos. Teve também seu primo, diz no livro aí, nos livros dos evangelhos, Yohanan foi o grande primo de Yehoshua, que veio ser o quê? O grande profeta, o grande pregador da vinda do Messias. Yohanan fez vários batismos, fez os primeiros batismos, incluindo o de Yehoshua, do Messias, que Yohanan falou: eu vou te batizar, eu que devo ser batizado por vós, Yehoshua. Mas Yehoshua falou que se cumpra a vontade, que tudo se faça. Então Yehoshua foi até humilde de ser batizado por Yohanan. Nós vemos que o verdadeiro batismo é por imersão, iremos estudar depois. Que todo filho de Deus deve ser batizado por imersão. O Messias não veio abolir a lei do Eterno, de Yahvé. Ele veio cumpri-la. Veja o que fala em Mateus 5:17-19. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que violar um desses mandamentos de Êxodo 20, pelo menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus e aqui na nova terra. Assim como Deuteronômio 5:6-9, Êxodo 20, assim como está lá, todo homem que teme a Deus, seja judeu ou gentil, deve guardar a lei de Deus, obedecê-la como Yehoshua fez. Assim como o judeu reza o Shema, Deuteronômio 6:3-9, todo cristão, quer seja da igreja de Deus, sétimo dia ou não, que seja da igreja de Deus ou não, todo cristão deverá orar Pai Nosso, a oração um modelo que o Yehoshua nos deu no momento de aflição, no momento de perigo, no momento que não conseguimos orar, falar com Deus, devemos rezar o Pai Nosso. Reza é repetição, rezar salmos e Pai Nosso é reza. Devemos fazer nossos cultos matutino e vespertino, como Yehoshua fazia. Sim, devemos fazer caridade, filantropias, como está em Mateus 12:9-14. Yehoshua fazia trabalhos assistenciais no sábado, trabalhava de sábado sem ganhar dinheiro, fazendo a caridade. Devemos seguir as Escrituras. Todo o cristão que está na igreja de Deus, seguidor de Yehoshua, que está na igreja de Deus, sétimo dia, ele é igual aos judeus caraítas, segue só as Escrituras. Os judeus caraítas são Benei Mikra, filhos, seguidores das Escrituras. Todo servo de Yehoshua, do Messias, que está na igreja de Deus, sétimo dia, só segue as Escrituras e mais nada, nem um livro de homem. Mas infelizmente, executaram, martirizaram Yehoshua na estaca, os judeus ortodoxos, os judeus askenazes, hoje também desprezam, os fariseus desprezaram os saduceus, e os romanos no passado atacaram Yehoshua na estaca. Por razões políticas, os romanos executaram Yehoshua.
por razões de medo das sinagogas fecharem e se tornarem sinagogas judias cristãs, judeus cristãos, os judeus mandaram executar Yehoshua. Veja Mateus 26, de 1 a 5, Mateus 26, 14 a 16, Mateus 26, de 47 a 56. E Yehoshua, o Messias, não é Deus, é o primogênito da criação. Colossenses 1,15. Yehoshua é o primogênito da criação. Antes dele ser criado por Yahvé na barriga de Miriam, pelo Espírito Santo, ele era a palavra de Deus. Na criação, como está em Gênesis, o Espírito Santo parava sobre as águas, executava, era o poder de Deus, e Deus era o Criador. Yehoshua era a palavra, a escritura oral, que se cumpriu nas profecias. E Yehoshua foi sentenciado e julgado, martirizado na estaca como um criminoso. Mateus 26, 57 a 68, pelo próprio povo seu, e pelos pagãos imundos circuncisos. Mateus 27, de 1 a 2, 11 a 26. Embora saiba que hoje a circuncisão está no coração, não precisamos mais fazer a circuncisão de carne. Ele foi executado na época do Pessa, da Páscoa judaica, da virada de 14 para 15 de Nisan, do ano de 3.790. De 14 para 15 de Nisan, do ano de 3.790, no calendário gregoriano, 5 de abril. 5 de abril do ano 30 da Era Comum, Yehoshua foi martirizado, pois o calendário está atrasado 3 anos. Infelizmente, a cruz hoje é idolatria, até no meio da maior igreja que aguarda o advento do Messias, que é São Batista. Veja o estudo sobre a cruz. Yehoshua nasceu em março, nunca no mês de dezembro, nunca de 10 ou 25 de dezembro, pois dezembro, dia 25 de dezembro, era o aniversário do Deus Sol. Mateus 1, 26. Sexto mês, junho, mais 9, Yehoshua nasceu em março, conta a gravidez. Sofreu muito no madeiro por nós, como fala em Isaías. Seus ossos não foram quebrados, diz a profecia, pois ia entrar o Shabat. O Shabat do Pessa. Ia entrar também um sábado, o sétimo dia foi um sábado duplo, grande sábado. Por isso, Miana de Magdala estava lá para ver, e sua mãe Miriam, para ver a execução. O Mashiach, o Messias, guardou o sábado, pois ele ressuscitou no sábado, ele é o Senhor do sábado. Ressuscitou no sábado, ele guardou até o sábado na morte. Mateus 57, nós vemos em Mateus, 57, 62. Nós vemos lá em Mateus. No último capítulo de Mateus 57 a 62. Mateus 24, de 57 a 62. Nós vemos que o Messias estou no sábado. Mateus 28, de 1 a 16. Nós vemos que o quê? E achou um a seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, Yehoshua. João 1, 41. Romanos 5, 14 a 15. A morte reinou desde Adão até Moisés, naquele sem pecado, a semelhança da transgressão de Adão. E Yehoshua não pecou o pecado de morte, que é a figura daquele que havia de vir. Então nós vemos que Adão é a figura do Messias, apontava para o Messias, homem sem pecado. E Yehoshua não teve pecado de morte. Não é assim o dom gratuito como ofensa? Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é um só, de um só homem, Yehoshua, ele trouxe a salvação, a super graça, a graça abundante a muitos. Que toda a glória seja a Yahvé, nosso Deus, e todo nome confesse que Yehoshua é o Messias.